Olá, meus jovens, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Nesse momento de distanciamento social, nós vamos pedir as bênçãos do Pai Celestial, que Ele encha nossas vidas de bênçãos, com muita saúde, proteção e paz. Eu sou a professora Rosiane. A nossa aula de hoje será de História e o conteúdo abordado, os primeiros habitantes do Brasil. Nós sabemos que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, nome dado pelos portugueses. Pois quando os portugueses chegaram ao nosso litoral, já havia pessoas morando aqui. E o nome desses moradores, eles eram conhecidos como nativos. Com a chegada dos portugueses, receberam o nome de indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Historiadores afirmam que havia mais de 100 milhões de nativos no continente. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes grupos. Vamos ver quais são? Tupi, Aruaque, Jeotapuias, Caraíba, Pano, Tucanos e Charrua. Os indígenas falavam diversos tipos de línguas, mas os troncos linguísticos que mais se destacavam era o Tupi, Macrogé, Caribe e os Aruaque. Também temos os Tucanos, os Yanomamis, entre outros. Eles se organizavam em tribos, que é um grupo de família que fazem suas aldeias em uma mesma área. Observem que aqui essa imagem, ela está mostrando os indígenas, fazendo um tipo de ritual com a dança, tá? Observe que o corpo dos indígenas estão pintados e eles usam acessórios. E esses acessórios é com o próprio material retirado da natureza. Eles retiram o material da natureza, produzem esses acessórios e colocam em seu corpo durante a dança. Observe que aqui a foto ao lado mostra diversas imagens dos indígenas, Como eu falei, eles se reuniam em tribos. E do outro lado mostra a imagem do mapa do Brasil, que retrata aqui, com a chegada dos portugueses, todo o território brasileiro tinha indígenas morando. Hoje em dia é diferente. A área territorial indígena é pequena, é muito pequena comparada a quando os portugueses chegaram. Observe nessas duas fotos que tem indígenas, fazendo um tipo de ritual de dança. Então, também com o corpo pintado, com acessórios em seus corpos. E também as indígenas. Do outro lado, na outra gravura, nós temos indígenas. Também estão com seus corpos pintados e alguns acessórios. A pintura era um tipo de código. Cada código representava um ritual. Um ritual para a celebração de morte, um ritual para a celebração de alegria, de nascimento, de tristeza. Então, cada tipo de dança, cada tipo de pintura representava um ritual. Aqui, nessa primeira gravura, nós podemos perceber um indígena, ele tá do lado dos alimentos que foram retirados da natureza. E tem o nome, 19 de abril. Então, 19 de abril foi o dia que eles tiraram para homenagear todos os indígenas do Brasil. Então, não esqueça, o dia que homenageamos, claro, merecem respeito, Todos os dias merecem respeito, todos os indígenas. Mas esse dia 19 de abril foi um dia tirado para homenagearmos e lembrarmos da importância dos indígenas para a cultura brasileira. Aqui do lado da outra gravura, nós percebemos que tem uns indígenas caminhando na mata, ok? Os indígenas viviam em florestas, no campo e no litoral. As aldeias eram próximas
aos seus rios, porque, desculpa, porque era onde os indígenas obtinham água para sua sobrevivência. Mulheres indígenas tinham os seus afazeres domésticos e os homens também tinham seus afazeres. Vou listar aqui, vou falar alguns afazeres das mulheres. Trabalho das mulheres, atividade agrícola desde o plantio até a colheita. Elas também faziam a colheita das frutas, produção de farinha, preparação da comida, cuidado das crianças e confecção de redes e cestos. Já o trabalho dos homens, derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, caça e pesca, confecção de arco, flechas e canoas, construção de moradias, expedições guerreiras e proteção da tribo. Então, cada pessoa na tribo indígena, cada indígena tinha um tipo de trabalho em suas tribos. E a maior parte dos povos indígenas vive da coleta dos frutos da floresta, como cacau, maracujá, jabuticaba, araçá, entre outros. Vivem também da agricultura, como a mandioca, vivem do milho, e entre outros. Vivem da caça. Qual é o tipo de animal que eles caçam para se alimentar? Tatu, a anta, o veado, entre outros. Os indígenas têm grande conhecimento de animais, de vegetais e dos recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importante para alimentação, colheita, caça, pesca, utensílio e moradias. Não esqueça, 19 de abril é o dia em que comemoramos, fazemos uma homenagem ao Dia Nacional do Índio. O órgão responsável por tratar dos assuntos referentes aos indígenas é a FUNAI, Fundação Nacional dos Indígenas. Aqui, nós vamos encerrar nossa aula de História sobre os primeiros habitantes do Brasil. Você também pode fazer a leitura em seu livro. Pegue seu livro de História, faça a leitura novamente da página 53 à página 57. Acesse a plataforma Estudicades. Dê uma lida no slide de História. Lá no slide de História tem um exercício que você vai precisar passar para o caderno. Mas antes, capriche no cabeçalho, faça uma letra legível, ok? Beijos, um abraço virtual e até a próxima aula.